Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez a um episódio da Casulo Podcast. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar, ou conversar, na verdade, Adriano Aquino. Olá, Bim. Prazer estar contigo aqui, viu? Prazer é todo meu. O Adriano é uma pessoa que impactou positivamente minha vida Ainda bem, né? e eu tenho a honra, cara, de poder te trazer aqui pra gente conversar. Porque, como eu tenho falado em todas as conversas com as demais pessoas, o objetivo desse podcast que a Casulo tá gravando é poder mostrar para as pessoas que estão em casa o quão importante é a participação das pessoas que nos cercam, né? Verdade. E eu tive a felicidade de, em 99, Que final de bom. 99, ter sido contratado por você, Fico fazer feliz. parte de um time na Mondial, que, como eu já falei no episódio inaugural, foi uma escola para muita Verdade. gente. Verdade. Foi uma empresa que deu muita oportunidade, mas principalmente pela liderança que a gente tinha lá. Então, você foi um líder que conseguia permitir com que o time abaixo de você tivesse a capacidade de criar, de empreender dentro da empresa, de criar soluções, né? A gente criou muita coisa, eu criei muita Verdade. coisa na época da Mondial. Muita coisa inovadora, né? Pra época. Exatamente, muita coisa inovadora para a época. Com certeza. E o objetivo de hoje, eu queria conhecer mais sobre o seu perfil, né? Eu queria que as pessoas tivessem acesso a quem é o Adriano, né? Legal. Queria que você contasse um pouco de como você começou basicamente na tecnologia. O porquê que você foi parar na área de tecnologia? Muito legal. Obrigado pela oportunidade, Bim. E um prazer estar contigo, com teus ouvintes, teus telespectadores e teus amigos que estão aí curtindo a Casulo no mundo inteiro. E essa resposta é bem interessante. Eu já começo daí até para mostrar para essa nova geração como as coisas para nós não eram tão fáceis. Meu sonho, na verdade, não era esse. Eu busquei, sonhava, né, ir para a área de engenharia aeronáutica, sempre foi meu sonho, estudar no ITA. E aí eu vinha da família, né, com pais separados, uma necessidade de trabalhar muito cedo. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu fui office boy do Itaú. Tenho prazer de contar isso, que muita gente... Acho que hoje, uma geração mais nova, talvez até vergonha, talvez, de começar a trabalhar, né? O Marco estava aqui outro dia com a gente e comentou. Ele é o CEO e dono da Taken. Ele Aham. começou como office boy. Então, você vê. Mas eu falo isso porque a gente... não sei se felizmente ou infelizmente, os tempos são outros, né? Mas a gente sente que é uma geração muito diferente, né? Por N fatores, né? Mas a gente tinha que começar muito cedo. Você foi um exemplo, eu sou um exemplo. A gente começou muito cedo. Eu, com Sim. 15 anos, eu já trabalhava. Com 18 eu já pagava a minha faculdade. E aí aquele sonho que eu tinha, na verdade, de ir para a engenharia aeronáutica, ele foi por água abaixo, a partir do momento que eu não conseguia, né, conciliar trabalho, estudo e estudar muito mais para entrar, por exemplo, num ITA, que era o meu sonho. E aí eu tive que escolher alguma coisa que tinha, claro, mais a ver com o momento, talvez naquele momento, principalmente, não estou falando de 1986, Uhum. a área de informática, se a gente tem oportunidade hoje, naquela época muito mais, porque não tinha praticamente nada, né? Uhum. Então achei que era a porta mais rápida, né? Para eu sozinho ter que me fazer, ganhar meu dinheiro, ajudar a sustentar minha casa com a minha mãe. E foi uma opção. Na época eu entrei em tecnologia e ciência da computação e direito. Uhum. E aí também foi uma outra decisão difícil, porque eu gostava muito da ideia de ser advogado. Uhum. E de novo eu abri mão. Você sabe que eu também, eu nunca contei isso nos episódios, mas a minha Aí tá primeira aí. opção foi direito. Então tá aí. Na faculdade, eu fiz processamento de dados, porque minha mãe falou para É. fazer processamento de dados, né? É. E justamente por oportunidade, o mercado eu estava acho que quente. tinha, né? Isso. Mas Vou ganhar tentei, dinheiro mais eu tentei rápido, direito em né? São Bernardo. É. E não passei. Teve segunda, terceira chamada, fiquei lá na lista de espera. Aí eu falei, poxa, Que eu não vou ficar discutiu, parado. né? Não, minha esposa tinha passado no vestibular, É. ela ia fazer a É. faculdade. Eu falei, não, eu também vou Não, e fazer. vocês não eram namorados, A na gente era época, né? namorado na Então, época. exatamente. Aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu Mas fui pra ciência da computação e continuei o que eu tava fazendo. eu puxei esse assunto até para mostrar isso, né? Que a É. gente nem sempre... Eu tenho uma palestra para agora dia 29 lá em Fortaleza e eu vou contar um pouquinho disso. A gente vem de uma geração que nem sempre a gente correu atrás dos sonhos. A gente ouve muito isso hoje, eu acho que faz sentido na medida do possível, mas a gente também vê muita gente às vezes correndo atrás de um sonho
que não se torna realidade e a vida passa. Sim. Né? A vida passa, as contas estão aí para pagar, você tem uma família para constituir, muita gente não consegue. Eu tenho vários exemplos para contar, que nem sempre esse sonho é possível. Não, e nem sempre o sonho é como a pessoa imaginou, como Exato, sonhou, né? Exato. Então... E eu costumo dizer isso, muito isso, né, Vim? Que Deus escreve as coisas, muitas coisas nas nossas vidas, né? Ou quase todas. Ele vai colocando na sua frente. Às vezes a gente enxerga, às vezes não enxerga. Então, eu conto foi muito isso. Então, eu acho que a tecnologia entrou na minha vida meio que sem querer. Eu vinha já dessa vertical do Itaú, que era uma empresa, claro, naquela época, 86, se a gente pegar, o banco mais tecnológico do país, entrando com muita tecnologia, talvez acho que o mais emergente ali, né? Muito até antes de Bradesco com a tecnologia. E aí eu já estava ali, foi um passo, né? Falei, bom, eu quero continuar nesse banco, quero crescer aqui dentro, vou para a tecnologia. Então, comecei daí. Então, eu pulei a etapa do direito. Dali eu depois me especializei, fiz mais 2 faculdades, né, na área de tecnologia. Minto, uma de tecnologia, sim, um master em tecnologia, isso já em 92, para fazer uma reciclagem da carreira. E no meio dessas 2 eu fiz uma faculdade de comércio internacional. Isso eu achei muito muito legal. Se você lembrar, eu trabalhava na área de comercial internacional, importação e exportação, que era um boom ali, isso já estou falando em 2005, Eu lembro que você trabalhou 2005, 2006, né? Mercado, muita gente vai lembrar aqui, mas a gente tinha ali algumas marcas, né? Motocicletas, Harley Davidson, a questão da moda, né? Toda a parte de moda, óculos, roupas vindo da China, mundo afora para o Brasil, com preços muito atraentes, né? Tô falando isso 20 anos atrás. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa trading company, você lembra disso? Lembro. E aí eu fui para um MBA focado nesse negócio, nessa área de e-commerce e business em comércio internacional. Então aí é legal para mostrar também para as pessoas como é importante a gente, e você fez muito disso também na tua carreira antes de virar um empresário também, que é olhar para a tecnologia, mas olhar para o negócio. Sim. Então, onde é que eu estou me metendo? E se eu vou me meter nesse negócio, eu tenho que conhecê-lo. Foi isso que eu quis fazer. Conhecer melhor essa área de comércio internacional, que eu não conhecia nada. Sim, fantástico. E eu dirigi uma área de tecnologia de uma empresa de importação e exportação de uma coisa que eu não conhecia. Apanhei muito, errei muito, a empresa passou muitas dificuldades, até por questões com os problemas que o comércio, principalmente de importação desses produtos que eu acabei de citar, trouxeram para o mercado nacional, e riscos, e fraudes, muita gente vai lembrar, de alguns casos aí da área de moda, eu não quero citar nomes, né, mas foram casos muito, muito conhecidos, de importação de produtos com valores muito baixos. Então você tinha aquela ideia de que tinha um dumping, de que tinha uma movimentação ilegal, e às vezes até tinha, né, óculos, você lembra? Lembro. Que foi uma loucura, né, porque o pessoal não entendia, até colocar um pouco o pessoal de negócio, como é que você podia comprar um óculos por $5 e vender no Brasil por R$2.500. E aí você tinha que falar, olha, porque vem um determinado artista, e isso é muito comum hoje, mas não era 20 anos atrás, vem um determinado artista, pega um produto em OEM e coloca a sua marca, o seu nome. E esse nome, esse naming right, passa valor. Né, de $5 passa a valer $500, por causa de um naming right. Mas há 20 anos atrás, tinha a ideia de que você estava escondendo alguma coisa. Sim. Então, eu acho que foi por isso que eu dei o exemplo, como é importante você desvincular a tecnologia do negócio, né? Não tinha nada a ver com tecnologia, você tinha que entender esse mercado maluco. Tem algum nome desse início de carreira, voltando na época do Itaú, que te marcou, que te ajudou, que você possa lembrar? Ou nessa época você não lembra de ninguém especificamente que tenha... Não, eu vou te falar uma coisa interessante. Eu não vou lembrar, porque sou muito na questão de tempo, né? Muito tempo. O que me chamou a atenção me ajudou muito naquela época, principalmente do Itaú. Eu tenho dois momentos ali, uma virada de chave, 2 momentos, né? Primeiro, o Itaú, porque era uma empresa consolidada, uma empresa com uma hierarquia muito forte e com uma liderança muito forte. Então, assim, eu entrei com 15 anos numa empresa, em que as pessoas tinham medo de passar no corredor e encontrar um diretor do Itaú. Então, você tinha aquele respeito muito grande pela família do Setúbal, e aí você trazia essa hierarquia para dentro da diretoria, vice-presidente, né, vice-presidentes, né, do banco. Então, assim, quando eu trabalhei na matriz do Itaú, que era ali na Rua Boa Vista, perto da Praça da Sé, você lembra? Então, assim, quando você tinha alguém da alta direção, por exemplo, no prédio, era uma coisa do outro planeta, né? Então, assim, a forma que a gente ia se postar, eu usava uniforme, né? Eu até brinco, pessoal, eu sou
do tempo em que eu usei aquele terninho de tergal, gravatinha, sapatinho Vulcabras do Itaú, e eu tinha que estar impecável para ir trabalhar. Coisa que hoje em dia você contar, né? A pessoa falou, posso vir, eu sou empresário hoje, eu tenho que discutir com o meu RH o seguinte, o cara quer vir trabalhar de bermuda e chinelo, pode? A gente está discutindo esses dias, né? Eu dizia, depende, eu não tenho nada contra. Mas se um dos meus clientes, por exemplo, o Santander, resolver vir naquele dia fazer uma reunião no meu escritório, me complica. Porque não é um ambiente, talvez, que eu consiga explicar. Porque eu não vejo isso no ambiente dele. Sim. Por mais que tenha uma liberdade, né? Então, isso são problemas da atualidade. Naquele tempo, a coisa era bem diferente. Então, eu acho que, não vou ficar em nomes, mas eu acho que esse modelo foi muito importante para mim na questão do respeito e hierarquia. E aí a virada de chave é que quando eu saio do Itaú, eu vou para HP, para Hewlett Packard. E esse foi minha grande escola, sem sombra de dúvida. Eu fiquei 4 anos na HP. Foi minha grande escola. E eu posso falar facilmente, você é um cara que mora nos Estados Unidos hoje e conhece muito bem isso. Eu trabalhei numa empresa que realmente tinha todos os conceitos de modernismo, de responsabilidade, de inovação e de que qualquer ser humano gostaria de trabalhar. Então era uma empresa que você literalmente aprendia a vestir a camisa, a respeitar todas as pessoas igual. Eu não tinha essa questão da hierarquia, nós não tínhamos a história das portas fechadas. Uma das políticas da HP até hoje é o Open Doors, né? Ou seja, você chega a qualquer pessoa da empresa, você tenha todas as portas abertas. Se eu quiser falar com o presidente da empresa, ele está lá na sala dele, porta aberta, qualquer um entre e conversa com ele. Então aquilo foi um outro modelo, né? Da empresa americana, do sucesso, do produto de altíssima qualidade, serviço de altíssima qualidade, mas principalmente o respeito do ser humano. Isso eu aprendi demais. A importância do RH numa corporação, eu aprendi ali na HP. A diferença da chefia e do líder. Mas é um ponto importante que você está falando, porque como que uma cultura da empresa ela é impressa, né? Porque é fácil você escrever, falar assim, a cultura da empresa é essa daqui, mas a cultura não é o que está escrito, a cultura é o que é vivido. São as ações. São as ações, né? Você como empresário hoje, é difícil isso, concorda? É muito difícil. Porque a gente tenta implementar uma cultura que a gente acredita ser a correta para nossa companhia, mas as pessoas que estão lá hoje têm visões diferentes. E é complexo isso hoje, né? Não, você muito. fazer com que as pessoas que têm uma visão diferente da cultura... Você deu um exemplo agora da bermuda. Muito. A pessoa fala, não, mas eu vou de bermuda. Que absurdo hoje. E se eu falar não, Bim, talvez eu perca esse funcionário. Provavelmente vai perder. Não é só... A gente sempre brinca, né? Não é só o dinheiro é importante. Continua, mas acho que tem várias pesquisas e acho que muita gente, para quem a gente está falando aqui, já deve ter lido. Não é o principal fator de uma pessoa mudar hoje de emprego. Aliás, depois da pandemia, com certeza não é o principal fator. Mas você sabe uma coisa que eu aprendi com um sócio que uma vez ele me disse? Ele falou, Vlad, você se preocupa muito se você vai perder ou não um funcionário. Foca no que é o seu negócio, foca no que você acredita. Se a pessoa não acredita mais na sua empresa, deixa aí. Eu vou estar nessa linha. Eu vou ser sincero contigo, a gente tem muita dificuldade. Talvez você mais novo que eu, né? Mas você já pegou essa nova geração. A gente tem muita dificuldade para se adaptar. Eu estava conversando hoje numa reunião com um empresário, dizer, olha, para um investidor, por exemplo, falar com um menino que tem seus 30 anos, ou seu empresário que tem seus 30 anos, é uma linguagem mais fácil, porque ele enxerga ali uma startup, né? Ele tem uns valores já mais acostumado com esse mundo, por exemplo, das startups. Quando você vai falar com um empresário de 56 anos, que eu tenho hoje, é diferente. Eu posso ter um resultado muito melhor, né? Eu posso ter uma atratividade muito melhor, mas o investidor está sempre com o olho ainda mais no cara mais novo, né? Claro, porque ele é mais fácil para ele lidar com essa geração também. Ele é dessa geração, né, Bim? Então eu vejo muito empresário com 30 e poucos anos, muito bem resolvido hoje. Mas você sabe que nos Estados Unidos, você está falando de alguns números, você sabe qual que é a média do empreendedor nos Estados Unidos? Não. Qual que você acha? Não. De idade, você fala? De idade. 40? 48 anos. Olha que louco. Tá vendo? Não é o jovem. A média. Claro que tem os gêniozinhos, tem as pessoas que são super... mas você tem que transformar em percentual, né? Mas estatisticamente, falando, 48 anos. Né? Por quê? A pessoa ela vai empreender, Adriano, quando ela já viveu. Ela já teve uma experiência corporativa e às vezes ela vê assim, poxa, tem algo ali que pode ser resolvido. Verdade. Trabalhei nesse segmento durante 15 anos, 20 anos, e ali tem algo que precisa ser resolvido.
é aí que surge o gatilho, fala assim, verdade. vou empreender. É verdade. Geralmente são com pessoas Que eu experientes. costumo falar que essa é o período da maturidade. É o que você falou, ninguém nasce sabendo tudo. E você tem que ter um período de maturidade em qualquer negócio e você tem que aprender. Vai ter que acertar, vai ter que errar. E você tem toda razão. Eu queria que as pessoas que estão vendo esse episódio, que já passaram dos 40 anos, não fiquem pensando assim, nossa, eu não posso mais empreender agora. É verdade. Nossa. Cara, é a hora, é agora. É verdade. É a hora onde a gente tá. E outro dia não, há alguns anos eu li uma pesquisa que falava que a gente tem 2 picos de criatividade na vida, né? Uhum. Um que é dos 18 aos 25 anos, Uhum. e o outro É a porra. que é depois dos 55 anos. É que legal. Aí fala assim, pô, por que esse pico de criatividade? E o estudo sugere que quando você tá com Mais 25 maturidade. anos, você começa a cair o seu pico de criatividade porque é onde você tem mais responsabilidades. Uhum. É onde você começa a ter um emprego melhor, Sim. é onde você casa, é onde Tem os você começa a ter filhos. Sim. E você só volta a ter o seu pico de criatividade depois que os filhos vão embora de casa. É verdade, tem todo sentido. Entendeu? Faz todo sentido. Eu vou te dar um exemplo, que a gente está falando aqui de casos reais, eu gosto de trazer sempre alguns exemplos que eu tenho vivido. Eu vou lembrar, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, numa visita a um hub de inovação no Ceará, onde eu moro, dentro do Banco do Nordeste, e várias pessoas para conhecer, né? Era um pitch day, o demo day, que a gente queira chamar, com 10 ou 15 empresas, startups, num hub de inovação, e várias pessoas. E aí o que me chamou a atenção, uma dessas empresas que estava ali presente era de um senhor, de uns 65 anos, com certeza, quase uns 70 hoje, e todo mundo ali não entendendo. E quando chegou a vez dele, ele teve a palavra e ele, de forma brilhante, falou, ó, vocês têm ideia de quantas empresas, quantas startups eu tenho? Ele falou assim, além dessa aqui, você tem mais alguma? Ele disse, eu tenho 182 startups. Uau. E aí todo mundo parou e falou assim, olhando para ele, ele falou, tá todo mundo olhando o seguinte, o que esse velho tá dizendo que tem startups? Como se ter uma startup ou criar uma startup depende de qual a idade que a pessoa Exato. tem. Acabamos de falar aqui. Então ele falou, ó, e ele falou, eu tenho muita dificuldade que as pessoas acreditem nos meus projetos. Com tudo que a gente acabou de falar aqui, ele é o cara que tem mais maturidade que tudo aquele molecada que tá junto ali. Experiência, know-how, maturidade, e muita gente não vai nem ouvir, não vai acreditar nele, porque vai falar, ele é velho para ter uma startup. Ele não tem uma, ele falou, tenho 180, só que depois ele completou. E a 180 tem muita dificuldade de achar alguém que aporte dinheiro e acredite em mim, por causa da minha idade. Então, aí nesses casos você tem que sempre trazer um sócio mais Exato. jovem para ser a vitrine da empresa. Exato. Né? Eu ouvi isso também outro dia num fundo de investimento. Então, jovens, vocês estejam capacitados e prontos, porque as oportunidades estão aí. Entendeu? Eu vou te dar outro exemplo, mas em cima do que você eu falou. Eu mesmo busco jovens hoje para trabalhar nas minhas empresas, porque é o pessoal que está com energia, então... Eu vou te falar, porque se a gente for pensar, né, Bim, hoje nós estamos talvez nesse mesmo patamar de outras pessoas aí, como nós, que ficam olhando para startups que querem pôr dinheiro. Na verdade é isso, ele tem um know-how, ele sabe como fazer, mas ele fala, bom, é mais fácil eu vir com esse menino aqui, porque, claro, ele conhece essa geração Z, que é mais difícil, ele tem esse negócio pronto, mas é isso. Você fala, traz ele junto, porque todo mundo acredita, putz, o cara tem uma startup. E eu já entrei, vamos lá, e você já deve ter visto 1 milhão delas, eu já entrei recentemente num projeto como... uma solução para um fundo de investimento que adquiriu uma startup no sul da Bahia, no setor de agro, compraram o PowerPoint. 4 alunos saindo da faculdade, com o apoio de um dos professores, PowerPoint lindo, mas não... É um fundo de investimento de agro, que eu não vou dizer o nome aqui, mas um baita fundo que tem alguns bilhões das maiores empresas de agro do Brasil, e compraram os meninos. Passou 2 anos, nos procuraram. Diziam, olha, vocês foram indicados, o que está acontecendo? Não, aqui é o seguinte, o produto deles, o tal do PowerPoint. Do PowerPoint lá, cara, nunca está pronto. Mas não está assim, de cada 10 unidades que a gente lança, 9 elas quebram e não funcionam. E sobra uma que daqui a pouco vai quebrar também. Bom, fizemos uns 6 meses de consultoria. Minha equipe técnica falou o seguinte, os projetos estão 5 anos atrasados, em termos de tecnologia. 5 anos atrasado. Aí falou, como é que a gente resolve? Para os investidores, joga fora e a gente faz de novo. Se vocês nos deixarem, não tem o que fazer. Você tem 5 anos de defasagem, de obsolescência no que vocês estão fazendo, 5 anos para correr atrás. Bom, refizemos o projeto. E aí, como é que vocês...
como é que vocês entram? Eu falei, cara, me dá um pedaço, porque você não vai conseguir pagar 6 meses de consultoria. Para o tamanho do negócio, vai aumentar o prejuízo. Aí nós entramos, acho que com 4% do negócio. E a empresa fechou agora recentemente. Mas por quê? Porque os 4 meninos nunca deixaram de fazer PowerPoint e nunca deixaram de ser 4 meninos, 4 bons meninos. E aí e cada um deles pegou um pouquinho de dinheiro, que a gente era pouca coisa ali ainda, e desfocou completamente do negócio. E a gente, na verdade, só fez, para eu ter ali meus 3, 4%, só fez uma consultoria técnica. Eles ficam no sul de Minas Gerais, eu nem estava lá, né? Então, no momento da gente ir para cima do mercado, nem com todo o dinheiro do investidor a coisa andou, porque os próprios sócios perderam o fôlego, perderam o foco, com muito pouco dinheiro. Então, esse é um mundo também que a gente fala, e quando eles agora desistiram do projeto, eu até entendi, cara, nem todo projeto bonito de startup e de PowerPoint, ele vinga. Não, a maioria, disso. A maioria não vinga, né? Então, é difícil. Os projetos... No primeiro episódio, a gente falou muito de empreendedorismo, né? Eu estava falando com o Robson, porque a gente fala de empreender, mas a gente acaba tendo a oportunidade de criar projetos em outras empresas, né? Você passou por um hospital, né? Você falou que... Hospital São Luís, hoje Hospital São Luís, Redditor. E lá eu lembro que você contava os casos de coisas básicas que vocês foram criando na época, que hoje parece ser, nossa, verdade. Por que isso não existia, né? Verdade. E, então, ou seja, a capacidade da gente poder criar dentro de empresas grandes existe, né? Você acha que você aprendeu esse seu lado hoje empreendedor, porque você está envolvido, eu dou risada, porque quando eu vejo o seu portfólio de negócios e a gente conversa, você começa a falar de um emaranhado de coisas que só poucas pessoas têm a capacidade de entender. Eu sou uma delas, porque as pessoas às vezes olham para pessoas igual a você ou a mim e falam assim, nossa, vocês não têm foco nenhum. Não, vocês não têm foco nenhum. Ouvi muito. Vocês estão fazendo isso. Você quer abraçar o mundo. Só que a pessoa não entende que por trás estão todas interligadas. Exatamente. Uma coisa está vinculada à outra. Tá perfeitíssimo. Porque na nossa cabeça, a gente consegue desenhar e visualizar. Só que eu tenho essa dificuldade, às vezes, de conseguir mostrar para as pessoas, assim, o projeto completo. Às vezes eu tenho que ficar explicando 1, 2, 3, 4 vezes. Eu vou te falar, Bim, eu tenho a liberdade de falar isso, e eu sei que você vai concordar. Você é uma dos caras mais prova viva do que e muito imagem do que é o Adriano nesse sentido. Mas um dos caras, se não for, acho que a maior prova viva disso. Porque você tem a mesma cabeça que eu, que é essa visão generalista de que abraça o mundo. E eu ouvi com 56 anos, tá, pessoal? Eu ouvi muito isso na minha vida. Você quer abraçar o mundo, você não tem foco. Aí fala, bem ou mal, hoje eu sou bem sucedido. Então, assim, e eu continuo gostando de ser generalista. Acabei de fazer um desenho numa lousa agora para um investidor que é bastante conhecido, não conhece, o Zé Colassuono, um mega investidor, um mega empresário do mercado brasileiro. E ele falou, cara, isso é fantástico. Por quê? Porque eu desenho numa lousa o que é a PSA hoje, que é uma integradora de soluções tecnológicas, e eu fui passando, foi o que você falou, de hardware a software, a conectividade, a integração de sistemas, a serviços, todos os tipos de serviços, atendimento, qualidade, logística, financeiro, porque eu financio, eu não vendo nenhum produto, uma coisa que eu deixo claro para você falar, o que você vende? Não, eu não vendo nenhum produto, eu faço serviços. A minha empresa é uma empresa de 100% de serviços. Mas de tudo isso que eu falei para vocês, eles falam de qual segmento? Eu falei de todos. Então eu tenho projeto de agro, financeiro. A gente tem os 3 maiores projetos de microcrédito da América do Sul. Eu queria entrar nesse detalhe depois. Nós vamos falar. Deixa marcado que eu quero entender melhor do microcrédito. Então, aí eu passo por banco, por indústria. Então eu falo, se um cliente hoje tem passo por inteligência artificial, por automação, por conectividade. Então eu falo, que área que eu não atendi? Agora, por que a gente tem... Eu concordo com o que a gente é obrigado a passar, porque hoje, no mundo moderno, com tudo que a gente tem, o que você mais encontra são empresas que acham que tem quase tudo, e tudo que elas têm, nada fala com nada. Né? Então o cara tem... Vou dar um exemplo. A gente entrou numa das maiores empresas de logística do mundo, que é nosso cliente, que eu vou citar, que é a Júlio Simões, a JSL, tem mais de 22 mil caminhões.
Operação na América, toda a América Latina. E quando a gente foi fazer uma apresentação do APSA, nós acabamos a apresentação falando, cara, eles têm tudo. O que a gente está fazendo aqui? E aí, olha que legal a oportunidade. Quando a gente estava indo embora, o gestor da Jutsuceles parou numa área de usuário deles, numa pessoa que estava com Excel. E ali ele ficou dando instruções, e aí a gente teve a curiosidade de perguntar, o que ele está falando, fala. Ele falou, essa é a operação mais importante. Ele trazia dados, Bim, de 5 sistemas de rastreamento diferentes. Uhum. Tudo isso ia para o Excel, e toda a escala de distribuição de serviços saía por aquele Excel. E aí, um dos nossos gerentes de desenvolvimento que estava com a gente falou, cara, a minha plataforma que a gente está desenvolvendo pode atender tudo isso. Ele disse, olha, se você desenvolver isso, um dia que você me mostrar pronto, eu compro. Nós ficamos 1 ano desenvolvendo isso. Custo de vocês. Custo nosso. Hoje é um dos nossos maiores clientes. Agora, então, de novo, onde é que aperta o calo? Não é ter todas as tecnologias, mas o que não tem? A palavra que grande maioria não tem é integração, e você sabe disso. Onde é que tudo isso aí integra? E aí vou mais. Como é que você coloca inteligência artificial generativa em cima de um amontoado de dados que você fala assim, eles não se falam. Então, colocar inteligência ali não vai trazer muito resultado, que é outro grande problema agora, né? O que eu faço com isso? Né? Por isso que é uma outra grande oportunidade, e a gente também está de olho. Então, eu costumo falar isso. Eu entro para resolver o que realmente está doendo no calo. E aí, para a gente é fácil, né? Porque a gente teve sempre do outro lado como gestor de tecnologia. Se você conseguir olhar e falar, não vou vender um produto, me fala primeiro onde é que dói, onde é que aperta, para eu tentar resolver. Essa é uma das principais características de quem trabalhou, pelo menos o pessoal da nossa época, que trabalhava em projetos, a capacidade que a gente tinha de aprender sobre negócios. Porque quando você tinha que desenvolver algo, você, vou aprender sobre compras. Então você dominava a compra. Depois RH, depois expedição, depois fábrica. Você tinha que passar por todas as áreas, CRM, todos os sistemas, né? Ou seja, a capacidade que a gente tinha, principalmente as pessoas que cuidavam, faziam a gestão dos projetos, de entender do negócio, isso é uma bagagem que a gente leva para a vida. Exato. Porque quando a gente olha hoje para um cliente... da geração de hoje, né? Totalmente. É um gap de geração de porque hoje. Quando a gente olha para um negócio, às vezes parece assim, óbvio, é isso aqui, ó, é o que está faltando. Não, mas como assim? Eu vou te dar 2 exemplos agora, e vou te corrigir de uma fala que você falou agora, se passar de... em relação à inovação, você falou do projeto do São Luís, eu vou trazer antes. Você fez comigo, mas o projeto era seu, você era o gerente daquele projeto, um dos projetos mais inovadores no mercado de seguradoras, você vai lembrar, que era a vistoria de sinistro. Sim. 1900 e bolinha. De 2001. Começou também em 98, 99 para 2001. 20 e poucos anos atrás. Você lembra disso? Lembro. E até hoje você tem dificuldade de você ver isso no mercado, que é, o cara tinha um palm top, você lembra? Lembro. Com conectividade. Com GPRS. Certo? Que tinha que conectar e ia para marginal. Eu não vou saber. GPRS, eu não vou lembrar qual é a velocidade de tráfego daquilo, para tirar uma foto que ele não conseguia mal conseguir carregar. Fazia todo um checklist. Para ter uma ideia, hoje, aplicativo de celular, quando você está usando, se o celular está conectado no 3G, ele fala que está offline. Exatamente. Então, nem navega. Nem navega. Então eu falo, você tirou leite de pedra. Não, e fora isso, era um palm top, com a plaquinha GPRS. Você não vai esquecer nunca. Porque e uma câmera da China. Exatamente. Ou seja, era um smartphone. Era um tijolo, pra galera que não tá... Devia pesar uns 2 quilos, né? Porque era um tijolo. Mas era um smartphone. Mas, fazer isso 20 anos atrás, vou lembrar mais, 99 para 2000, a gente fazendo o projeto, você também participou, do projeto dos guinchos. Sim. Então, quando eu falo hoje, a gente está numa grande licitação, também posso falar, porque é público, né? A gente está participando exatamente nesse momento de uma licitação. Na verdade, a licitação, por enquanto, a PSA está ganhando a licitação. Eu tenho que entregar, fazer a prova de conceito em Brasília dos Correios. São 39 mil veículos dos Correios para colocar rastreamento. Mas por que eu falo? Adriano, você dorme à noite? Claro, eu não durmo com outros problemas. Tecnicamente eu durmo, eu olho para o meu sócio que está comigo, e você conheceu o Paulo, eu estou com ele há quase 40 anos, desde os 18 anos de idade. Eu falo, Paulo, a gente fazia isso desde 98, 99. O BIM está aqui colocando equipamento para fazer rastreamento de guincho. E na época a gente usava rádio. Você lembra? O primeiro... $2.000 o equipamento. O primeiro, eu lembro, e a gente mandava um sinal lá para a Serra da Cantareira e ele que distribuía para os guinchos. É isso aí. Que era rádio. Mas a gente fazia com $2.000, com falta de tecnologia, de conectividade, a gente fazia e acontecia. Então você vê, passados 24 anos, estou eu fazendo um projeto similar, só que o equipamento não custa $2.000, ele custa $50. Eu lembro desse projeto de guincho, que assim, o tempo médio de atendimento era 45 minutos a 1 hora. Conta um pouquinho, isso aí, muito legal. Aí né? quando a gente lançou esse projeto de acionar via web,
Eu lembro, assim, de um caso de um guincho que chegou em 2 minutos. É isso aí. Entendeu? Porque o guincho estava próximo. É isso Ele aí. procurou qual que era o guincho, ele mandava o sinal, É via isso qual aí. que era o guincho mais próximo com o sinal Então, do eu quis te corrigir isso. latitude e longitude, né? Você lembra o pessoal da Creta? Sim, Nem sim, sei, aquele pessoal lá. sim. Eu aprendi, eu não sabia nem o que era latitude e longitude. Verdade. Contratamos aquele pessoal de uma empresa que chamava Creta, o Isso cara era aí. da USP, um gênio, Então, com os aí, mapas por isso que eu te falo, topográficos explicando como nós temos uma funcionava. bagagem fantástica, você concorda? Porque Sim. a gente tinha que inovar e fazer muita coisa em tecnologia sem a tecnologia existir, sem os recursos, sem Fácil o hardware. programar para um smartphone hoje. Exatamente. Então, é isso que eu falo. Putz, eu tenho um seguro num veículo meu, eu conto também, muita gente ainda não usa, não tem, e acho que o programa também é para isso, para a gente trazer mais acesso a essa inovação que é tanto falada, Sim. mas às vezes o pessoal não enxerga. Eu tenho, por exemplo, uma pólice de seguro num veículo meu, e eu conto o pessoal falar, isso existe? Claro que existe. Eu fiz toda a vistoria do veículo. Eu tirei as imagens do meu carro. Eu fiquei rodando 80 quilômetros com o meu carro para o sistema, a inteligência, me conhecer. Aham. Eu ganho um bônus todo mês se eu tenho uma boa condução. Eu tenho que estar acima de, acho que 75, 80 pontos de zero, uma escala de 0 a 100. E como é que ele vai me tirando pontos? Se eu errar ponto de frenagem, se eu passar nas vias acima da velocidade permitida naquela via, Uhum. se eu fizer uma conversão no lugar que ele sabe que era proibido e eu fiz a conversão. Sim. Então, com tudo isso, ele vai me tirando pontos. Se eu ficar dentro dos 80, eu ganho 25% de bônus no valor da minha mensalidade. Isso é ótimo. Sendo que eu nunca vi fisicamente esse escritório, essas pessoas. E eu, lembrando que eu fiz a própria vistoria para fechar a pólice. E aí tem mais essa questão de eu estar rodando. Detalhe, o aplicativo fica rodando no meu celular. Eu não tenho um equipamento celular no carro. Uhum. O meu celular é o meu dedo duro. Por quê? Porque eu tenho ali, lembra, o osciloscópio, eu tenho a velocidade, eu tenho a frenagem. Quando eu tenho ponto de frenagem excessivo, quem denuncia é meu celular, gente. Agora, qual é a coisa legal? É que o pessoal fala, cara, mas você deixa isso funcionando? Deixa eu explicar. Eu acabei de te dar provas aqui de que é ganha-ganha. Você concorda? Por que eu ganho 25% de desconto na pólice? Porque você é rastreado, você Porque, tem que... porque eu dirijo direito e eu deixo ele saber que eu dirijo direito, certo? Então, Então ele me dá 25%. E por que ele consegue ter um seguro mais barato? Porque eu acabei de dizer que eu jogo do lado dele. Né? Ele não tem escritório, ele não tem pessoas. Então o seguro é mais barato que uma seguradora A tradicional. pessoa que dirige mal, tudo vai ter um seguro mais caro e vai E pagar a gente- pelo sinistro. Porque hoje a gente paga caro um sinistro pelas pessoas que Exato. causam o sinistro. Exatamente. A gente paga um seguro alto porque a sinistralidade é alta, né? É isso aí. Então todo mundo paga aquela conta. Mais uma coisa interessante que eu queria te chamar a atenção, que é tudo da nossa época, por isso que eu voltei antes do hospital, porque a gente fez muita coisa lá para trás, né? Eu passei para minha equipe ontem sobre um projeto, eu falei, gente, vamos dar uma estudada, que isso me chama muita atenção, chamado ECAL. Provavelmente os Estados Unidos já tem. Esse projeto do ECAL parece, pelo que eu me lembro, foi lançado na Europa, acho que há 5 ou 6 anos atrás, que a ideia é você ter lá um botão de pânico nos veículos, mas vindo já de fábrica, todos os veículos, Sim. e eu vou acionar lá o 112, que seria tipo um 190 nosso aqui, Sim. num caso de pane, acidente, sei lá, sequestro, Ou roubo, até o carro perceber que você catástrofe, bateu, né? ele aciona Isso, sozinho. Então. catástrofe, aperta o botão, eu pego latitude, longitude, pego os indicadores do carro até, né? Telemetria, toda a parte da porta-can, que a gente já faz isso hoje, e mando dizer, ó, o carro tá desse jeito, tá parado, ou tá 140 por hora e tá travado o acelerador, qualquer coisa assim. Só que você vê, a gente trabalhava com esse tipo de projeto, Bim, há 25 anos atrás. Você lembra disso? Lembro. Estou falando de 99, 2000. Então, em 2024, a minha pessoa falou assim, vou dar uma estudada nisso. Eu falei, gente, isso a gente já falava há 24 anos. Até hoje ainda não tem. Ah, mas a BMW vem com um botão de OCR. Ok, mas ela liga numa central da BMW, não liga na 190. É o que você falou, não tem a conexão, a conectividade. Liga numa central que vai ligar para Cada outro um lugar. toma o seu padrão, não é um padrão de operação de segurança pública, por exemplo, que é Sim. isso que ele está querendo trazer no ICOL, né? Ó, eu já aciono o corpo de bombeiro, a polícia rodoviária, a polícia, ou seja, os órgãos que Sem são... curta, né? É claro, Os a processos. seguradora também, peraí, esse carro é da seguradora X, vou acionar também. Mas você vê que muita coisa, com toda a tecnologia que a gente tem, e aqui a gente falando de AI, de inteligência artificial generativa, só fala, mas tem coisas básicas que a gente não faz, até hoje. Quando alguém fala, putz, como é que faz uma vistoria de um sinistro? Eu lembro, eu falo, então, eu vou te pegar um cara que fez esse projeto há 20 anos atrás com um palm top. E hoje o cara não consegue fazer com o celular, com o smartphone. Tá parado. Eu vejo todo dia, você deve ver também. Nos Estados Unidos não, você vai ver menos. Mas no Brasil,
Bim, os caras dão uma batidinha e para o trânsito, isso vale São Paulo, faz e sentido. fica 3 horas parado. Não, eu tô esperando o quê? Ah, o cara vai vir aqui fazer a foto, porque senão eu fico como culpado no sinistro. Tô errado? Exatamente. Por que a pessoa não pode ela Meu mesma Deus fazer do céu. o sinistro dela na hora? Em Mas, enfim. curtas passos, paga, custa menos. Exato. Tem várias formas Exato. de diminuir o custo E o de um pior é que você não seguro vê hoje. isso ainda não está mudando, né? A gente tem ainda muita dificuldade em relação às seguradoras, aos órgãos, né, oficiais também, para você fazer isso realmente mudar. Então, a gente que mora fora, eu, por exemplo, estou em São Paulo esses dias, é catastrófico realmente você pegar um congestionamento, falar, né, 1.000 quilômetros, né? Eu morei aqui, acho que você também, quando a gente pegava 100, 200 quilômetros, já era um negócio do outro planeta. Hoje eu comento com alguns amigos, falo, a gente foi para São Paulo e eu ouvi no rádio, tinha 1.100 quilômetros de congestionamento. Cara, é surreal. Surreal. E às vezes o cara fala assim, não, isso aí começou a complicar porque foi um acidente de moto lá na Marginal. E ali acabou o dia de uma cidade como São Paulo, né? Então assim, surreal, né? Surreal. Enfim. Mas nos Estados Unidos não é muito diferente Não, tá? Eu ia até te perguntar. Não, nas grandes cidades é igual, catastrófico igual. A sorte eu moro no subúrbio americano, o subúrbio americano é ótimo, tudo funciona, é mais rápido. Dessas das vias conectadas, ou isso que a gente falou de um SOS automatizado, algumas câmeras, coisas pouca sim. coisa, né? Tem, assim, eu não utilizei. Melhor, né? Não, tem muita coisa assim, em casa, um exemplo assim, queimou comida, chega bombeiro, é isso. Então, isso acontece. Já tá melhorando, né? Entendeu? Já por 3 vezes tivemos a visita mesmo? De corpo de bombeiros em casa. Nossa. Fazendo pão de queijo com requeijão, né? Então... Como é que ele detecta aí? Não, aí agora é minha curiosidade. Tem um alarme de incêndio, tem um detector de fumaça, mas aí ele toca, mas aí é o tempo de desligar o alarme. Mas o negócio é tão rápido que em 2 minutos tem um carro de polícia em casa. Isso é legal. Aí você fala, não, foi só tal coisa. Não tem o que fazer. O caminhão de bombeiros tá vindo. É o tal do falso positivo, mas é melhor, né? Aí estaciona um caminhão, aí você desce o pessoal lá com... Brasileiro queimando pão de queijo. É cômico, entendeu? É surreal. É cômico, né? Mas não sei se eu respondi, porque a gente tem tanta história aqui, né? Cara. Não, é muito bom. Eu respondi. Não, tem sim. Eu ia te perguntar, falando ainda de PSA, né? Uhum. A gente teve um projeto junto, que era uma ideia do CIO On Demand e tal, que a gente trabalhou junto por um curto período. E lá, se eu não me engano, foi quando efetivamente você decidiu, bom, eu vou empreender, cansei de trabalhar para grandes corporações. Você tinha ido para o mercado imobiliário, ou tinha acabado de sair do mercado imobiliário, verdade. Né? Isso já faz quantos anos? 15 anos? Por aí, 2006... Eu tive mercado imobiliário até 2012, na verdade. Né? Quase 20 anos já, então. Mas a empresa já em 2007. A PSA já 2000, a CIO On Demand, como você comentou, 2007. 2007. Então, e como que tem sido empreender nesse mercado? Qual que é a dificuldade principal que você tem hoje, né? Principalmente na contratação. Eu queria entender, assim, a dificuldade de empreender. São várias em todos os sentidos mesmo. Eu vou te falar a primeira delas. E a gente trabalhou muito tempo junto, você vai lembrar disso. E a gente tentou montar também desde o início, montar um grupo. Eu vou pegar um capítulo antes da CIO On Demand. Você lembra? Antes de 2007 de nascer a PSA, a gente chegou um grupo de 8, 9 pessoas, você fazia parte dele, lembra? Vamos montar uma empresa. Cara, 8, 9 pessoas, loucura. Loucura. Lembra disso? Lembro. Porque hoje eu falo, a gente fala com total... conhecimento de causa, depois de praticamente 17 para 18 anos como empresário, que eu tenho um sócio só. Casamento, a gente fala, ter uma empresa, ser empresário, é pior do que casamento. O pessoal, igual, não, é pior, a gente sempre brinca isso, né? Você fala assim, por quê? Porque casamento ainda tem sexo. Basicamente não tem, né? Não deve ter. E assim, porque, cara, é um casamento. Então, o exemplo que eu dei, né? Eu tô com o meu sócio. Com 8 é basicamente uma suruba, agora então, 8, né? Uma suruba. Você lembra dessa história? Era 8. O que já começa difícil, gente, achar a agenda dos 8. Inclusive a minha. Você lembra? Lembro. Tem 6, tem 5. Não vai ter reunião. Nunca Estão tinha faltando 3. Então não tem reunião. Então esquece, gente. Surreal, né? Foi. Não digo que seja impossível. O conceito era legal. O conceito é legal. Mas as pessoas tinham que ser agregados. Tinham que ter você tinha que ter sido o sócio daquela empresa na época. Então, mas aí...
porque você era o idealizador. Então, mas O resto era só para ser um agregado. Aí nós vamos falar um pouquinho, você me conhece bem, né? Eu sempre fui um cara de dividir. É um erro. E, Eu também fiz então, isso muito. Você também, Muito. né? E aí tá aí. O história do dividir sempre foi isso na minha vida, né? E eu tenho um lema, e todo mundo que me conhece sabe, eu não trabalho sozinho. E quando não trabalho sozinho, quando fala vou ser empresário, eu falo, não vou ser empresário sozinho. E eu sempre trouxe os amigos para dividir. Esse é um erro. Porque o cara é teu amigo e não vai ser teu melhor sócio. Sim. Vou falar mais, e vale até pro mundo familiar. Passar bastão para filho, para irmão, também não é fácil, nem sempre estão preparados. Então, mas é o exemplo do Silvio Santos, tinha 6 filhas. Todas estão preparadas, todo mundo sabe, quase todas trabalham no SBT, nenhuma substitui o cara. Talvez todas juntas consigam continuar o legado dele, mas nem de perto vão ser o que ele fez, o que ele foi. Né? Então, é muito difícil. Então, eu acho que a primeira dificuldade é essa, é societária. A gente passou, nesses 17 anos, muitos perrengues. Os mais recentes, 2014, a gente ia montar uma sociedade com 5 pessoas, de novo o erro né? E desses 5, um terceiro, além de eu e o Paulo, era um terceiro que era muito amigo. Trouxe mais 2 amigos que a gente não conhecia e foi uma catástrofe. Nós saímos dessa sociedade pior do que nós entramos. Isso foi 2017, 7 anos atrás. Saí pior do que eu entrei, com uma mão na frente e outra atrás, e a gente teve que recomeçar. Tudo do zero. Eu, o Paulo e 5 pessoas falaram, cara, erramos. Meus ex-sócios trocaram a fechadura das portas. Ficaram com nossos e-mails e com nossos celulares, só para você ter uma ideia. Uau. Eu não tinha cliente, não tinha nem como comunicar, porque eu não tinha mais meus e-mails, não tinha mais meu número de celular, e eles tinham tudo. E todos os ativos da empresa ficaram com eles. E eu falei pro Paulo, mesmo assim eu prefiro dar 2 passos para trás e começar. Bim, a gente trabalhou, e você lembra disso, acho que você vai lembrar um pouco, a gente sempre esteve muito próximo, né? Nós passamos um ano inteiro, isso é legal como depoimentos para vocês, né? Como escola da vida. Nós passamos um ano sem tirar um centavo da empresa. Eu tinha ficado viúvo em 2015, 2 anos antes. 2 filhos para criar. O Paulo com 3 filhos. Ele foi alugar a casa dele em Santos para fazer festas de final de semana, para ter como pagar as contas, e eu fui fazer gestão de obras com a minha atual esposa, que é design de interiores, né, e fazia projeto de arquitetura e design em Fortaleza, e eu fui seu gestor de obras. Não tem vergonha nenhuma de contar. Cara, passei muitos perrengues, eu nunca tinha feito gestão de obras. Eu fiz um projeto aqui em São Paulo, e eu agradeço muito, e ao Marcelo e à Renata, que grande executivo, ele me deu a oportunidade, tinha uma empresa chamada Casa Plus, não sei nem se o Bim vai lembrar. Lembro. Casa Plus é uma empresa de gestão de obras, fazia móveis planejados, gestão de obra, tudo que você sonhar ligado a antes de eu trabalhar até na Biara, né? Quer dizer, depois de eu trabalhar, perdão, um pouquinho depois. E eu fui me meter a isso. E eu fiquei um ano que graças a Deus, sobrevivi fazendo isso. Minha esposa com design, eu fazendo gestão de obra, para a PSA conseguir resgatar o fôlego. Encontramos um terceiro sócio naquele momento que foi importante. Hoje ele não está mais, mas foi um cara que nos abriu as portas, injetou dinheiro, trouxe capital. Nós tínhamos ganho, Bim, uma licitação do Banco do Nordeste. E tínhamos aberto a porta no Santander. Eu não tinha um centavo para comprar os equipamentos de 2 mega projetos que eu tinha ganho. Eu falo, cara, como é que eu faço isso? E esse cara nos abriu as portas. Ficou com a gente uns 3 anos, ele era de outro segmento, né? Sempre foi de blindagem de veículos, não tinha muito a ver com TI, a gente foi muito amigo, porque a gente veio junto da época do Hospital São Luís. Depois nós recompramos a parte deles e aí nós voamos, né? Eu e o Paulo, uns anos, e aí a empresa voou, abrir uma operação na Colômbia, no Peru, e graças a Deus estamos muito melhor hoje. Mas assim, eu mostro do mês o mundo real do empresário. Então assim, mas são questões políticas, não teve nada de política aqui, que foi questão de sócio. Escolha de sócio pilantra, sócio mal intencionado. Você teve cliente que não pagou, raríssimo. Olha, graças a Deus, pouquíssimos problemas. A gente teve, para não falar que não teve nenhum, a gente teve um processo trabalhista em 17 anos. Uau. E aí vem muito, talvez, do que a gente vai falar um pouquinho também, né? Do lado da gestão, da diferença de chefe para o líder. Um processo que nem tive tanta culpa, porque foi um cliente meu dizer, olha, vou mandar esse cara aqui embora. Putz, você não consegue colocar ele como terceiro. Aquela história, né? É mais barato eu terceirizar, mas eu não quero perder o recurso.
E aí, até por desconhecimento da lei trabalhista, naquele momento a gente fez. Eu não podia ter feito isso, como até hoje eu não posso, né? Aham. Você tem que respeitar no mínimo 3 meses que essa pessoa saiu para o mercado e não pode continuar trabalhando para a mesma empresa, mas por uma outra empresa nesse Sim. período de 90, e a gente errou. E aí fizemos um acordo lá também, nem fomos para a briga. Fora isso, nenhum processo trabalhista, nenhum processo por cliente mal pagador, nenhum processo contra fornecedor. Isso é uma coisa que me deixa muito tranquilo. Eu tenho uma filha advogada e eu conversando um dia com o nosso advogado, ele falou, cara, você é um cara iluminado. A gente teve um problema que eu não vou entrar no mérito, mas com uma pessoa que literalmente nos deu um desfalque financeiro e eu falei, cara, não quero jamais ir para a briga. E ele falou, cara, você é um cara iluminado. Porque sabe quem é que ia ganhar dinheiro com tudo isso? O advogado. O advogado. Só o advogado. Você ia perder, essa pessoa ia perder, teus clientes podiam sair e te abandonar. Pô, esse cara tá brigando, esse cara tem processo. Porque, vamos pensar, Sim. todo mundo levanta tudo hoje, né? Claro. Basta ser na Jusesp e eu levanto qualquer informação. E então eu falo, cara, eu não aprendi a ir para essa linha. Muita gente adora, né? Putz, tem 30 processos, 40, 120 processos. Cara, o cara processa o padeiro na esquina porque ele me aumentou o pãozinho, né? E eu falo, cara, isso não me agrega nada. Eu brinco que eu sempre suspeito daquela pessoa que fala assim, não, porque o meu advogado... É. Eu falo, o cara que tem advogado já... Rapaz, O cara que é pessoa física que fala assim, o meu advogado, eu falo, pô, esse cara... sim, quantas vezes eu ouvi, talvez você deve ter ouvido, mas quantas vezes eu ouvi gente falar pra mim, cara, não paga esse banco aí não, que em 5 anos isso aí caduca. Qual é o problema? Você não vai ter mais conta com ele. Aí eu falo, rapaz, eu não consigo deixar uma conta de luz ou alguma coisa para trás, né? Mas enfim, então, falei aqui a problemática, o país atrapalha. Sinceramente, nesses 17 anos, acho que não. Aí você vivia muito isso também, Eu tenho né? o mesmo exemplo. Todas as vezes, nenhum dos governos, Uhum, contrário ou a favor do que eu acreditava, interferiu exato, nas minhas empresas. exato. Nenhum. Claro que tem setores que são mais impactados com algumas políticas ou não. A própria Covid, né? Impactou mais ou menos alguns setores. Alguns setores. Então eu não acho posso que dizer. Eu sempre digo assim que eu ganhei, felizmente, eu ganhei dinheiro em todos os governos. Eu Então, gosto muito disso. E vou te dar outro exemplo importantíssimo hoje, e aí tem uma contribuição muito grande da PCA. Hoje, como eu comentei com vocês, né, já puxando um gancho, a gente está nos maiores projetos de microfinanças do Brasil e nos maiores da América do Sul, que é os projetos de microcrédito. E aí eu dou alguns números que muita gente não entende, né? Que vale não só para o Brasil, vale para toda a América do Sul. E você está nos Estados Unidos, melhor que ninguém sabe isso. Hoje no Brasil, e não é diferente de nenhum dos outros países, se não for pior em todos eles, 51% da população brasileira está na classe D e E. E aí eu te pergunto, agente de tecnologia, de qualquer outro setor, você quer vender para quem? Só para os outros 49? Boa sorte, você vai vender só para o C, para o B ou para o A. Se você fizer isso, seu produto, seu serviço, você jogou fora já 51% da população. Não, eu quero vender para dependente da classe. Ou seja, então você tem que olhar e criar produtos, soluções e serviços para a classe D. E é o que a gente faz. Hoje a gente tem muitos projetos, graças a Deus, que tem esse foco do micro e pequeno empreendedor. Desses 51, vou te dar outro número importante, desses 51%, que são 115 milhões de pessoas no Brasil, metade deles, hoje, 55 milhões, são micro e pequenos empreendedores. Metade. Esse é um público que eu estou comentando aqui que tem oportunidade para todo mundo. Que esse é o pessoal que vende um café da manhã na frente de uma isso aí. fábrica. Que costura. Então, é esse pessoal no fundo de hoje casa. que você tem esses projetos de microcrédito, é Isso aí, isso? exatamente. Eu queria que você explicasse hoje essa tecnologia não, todo esse processo de microcrédito, essa solução que você tem. Eu te pergunto porque ela me interessa. Sim. Existe um mercado de brasileiros Inclusive nos mercado Estados americano, Unidos exatamente. bem grande, de pessoas querendo empreender. E como que é esse desenho desse projeto? Assim, uma coisa bem rápida Muito legal. para a gente poder partir aí para o final. Não, vamos lá. Esse projeto, para ser bem transparente contigo, acho que o projeto do Banco Nordeste se não é o primeiro, é o segundo maior do mundo. Ele só perde, é muito próximo, né? Mas eu acho que ele ainda perde para o da Índia, que é um dos maiores. E os Estados Unidos tem projetos muito legais de microfinanças, e é legal se depois da gente conversar, e eu acho que a gente poder abrir esse mercado. Olhando para o Foco Brasil, qual é a ideia? Hoje você tem uma lei que tem um depósito compulsório de todos os bancos, né?
em cima de todo ativo, do circulante dele mensal, ele tem um percentual que ele é obrigado a destinar para projetos de microfinanças. Só que acontece, a maioria dos bancos, ele não tem o projeto, ele tem que colocar um dinheiro em algum programa, mas ele não tem o projeto. O que ele faz? Ele repassa esse dinheiro para o Banco Nordeste, para a Caixa Econômica, e diz, olha, eu tenho que passar esse dinheiro, então eu mando e você aplica onde tem que aplicar. Diferente, alguns bancos privados começaram a olhar diferente. Vem cá, acabamos de dar o exemplo aqui, né? Por exemplo, do Santander. Eu quero esse cliente para mim. Eu quero esse cliente da classe D e E. Eu não quero só o C, B e A. E aí ele cria essa operação, coloca não só o dinheiro para o projeto de microcrédito, mas ele traz esse cliente para ser um cliente Santander. Hoje ele tem o Santander Prospera, assim como o Banco do Nordeste tem o Cred Amigo, o Agro Amigo. A gente tem a Amazônia Cred na região norte fazendo a mesma coisa. Então, você tem o banco subsidiando. E aí você tem uma operação de acho que 6 a 18 meses, é uma operação um tiro curto, não é um financiamento a tão longo prazo, com uma taxa de juros muito competitiva, que pode ter alguns meses de carência para essa pessoa começar a pagar. Agora, o que é legal, Bin? Tem um modelo que eu gosto muito nesses empréstimos, que é o contrato com solidário. Você não assina um contrato sozinho. Você toma dinheiro vamos dar um exemplo, e mais um grupo de mais 9 pessoas, conhecidos seus, vizinhos, parentes, funcionários, tomam dinheiro junto. Cada um toma o seu dinheiro para o seu projeto. Só tem um problema. Se você não pagar, você prejudica os outros 9. Então a sua responsabilidade é maior. E aí você fala, imagina, estou falando da classe D e E, né, com toda dificuldade, na sua comunidade, depende. Qual que é a inadimplência disso? Menor que 2%. Uau. Menor que 2%. Outra coisa, se você é um bom pagador, se o grupo é um bom pagador, o teu crédito já está aberto para as novas operações. Você não precisa necessariamente acabar de pagar esse para tomar um novo crédito. Pode tomar crédito em outras operações? Pode. Posso tomar um crédito mesmo estando negativado, na grande maioria das vezes? Pode. E outra coisa muito legal é que você tem todo o apoio das instituições para o treinamento do que o cara vai fazer com o dinheiro. Isso é o que me chama mais atenção. A gente tem alguns vídeos, e eu acompanho lá em loco, porque eu moro lá no Nordeste, mas a gente tem alguns vídeos que às vezes eu mostro pro pessoal, de um cara embaixo de uma árvore, embaixo de uma mangueira, no meio de uma roça, por exemplo, umas cadeirinhas embaixo da mangueira, e o agente de crédito dando treinamento. Tipo, então o cara fala assim, olha, para que você quer o dinheiro? Eu tenho uma vaca e eu vou comprar mais uma. Então, vou dar um exemplo muito legal para vocês aqui, não sei se todo mundo conhece, um dos maiores laticínios do Brasil, que é o Betânia, que está lá no Ceará, e agora ele se juntou com outros, criou um grupo, acho que é Alvoar, se não me engano, se não me recordo o nome, e eles trabalham com mais de 5 mil pequenas fazendas. Então ele compra o leite do pequeno produtor e não do médio e do grande. O pequeno produtor é esse que eu te falei, o cara tem uma vaca, 2 vacas, e ele sai recolhendo todo dia o leite desses pequenos, as cooperativas, né? Então, aí o cara fala, eu quero comprar outra vaca, mas você sabe como é que você compra outra vaca? Como é que você vai aplicar esse dinheiro? O cara diz, não, eu vou pegar o dinheiro e vou tentar comprar. Então, você tem um treino, uma capacitação. Pô, ótimo isso. E aí tem um acompanhamento depois. Espera aí, o resultado tá dando certo? Você falou para mim que você ia produzir o dobro de leite. Então deu certo? Você tá produzindo o dobro? Não, tô produzindo o triplo. Ótimo. Não, tô produzindo menos do que o dobro. É engraçado, né? O Brasil é cheio de soluções fantásticas. Nossa. E a gente só adora ficar ventilando as porcarias que acontecem, né? A gente vê muito pouco, A gente só dá foco nos problemas do país. Não, a gente não vê nada disso. Vou te dar outro exemplo, que eu gosto muito legal. Que eu acompanhei. Esse eu acompanhei. Isso foi na época de uma operação da Caixa Econômica, que também tinha uma operação de microcrédito chamada Caixa Crescer. Eu lembro que foi no Rio de Janeiro, um tomador de crédito que tinha um bar numa determinada comunidade no Rio de Janeiro. Acho que 2 ou 3 anos depois, Bin, ele já era atendido por uma agência da Caixa Econômica, ele tinha 40 estabelecimentos na mesma comunidade. O primeiro crédito que ele tomou, e eu lembro das entrevistas, ele disse, o que você vai fazer com o dinheiro? Ele tinha lá um boteco, na comunidade. Olha, eu vou abrir na frente do meu um barraco, que tá livre lá o espaço, e minha esposa vai fazer comida marmita. Eu fico no bar e ela na marmita. Opa, foi pro segundo, deu certo. Aí o que ele fez? Abriu o terceiro. O que você vai fazer aqui? Aqui eu vou fazer uma barraca de frutas. Deu certo. Vamos fazer um restaurante na frente, por quilo. Provedor da 40 comunidade. Estabelecimentos. E eu vi, por exemplo, se na época ele tomava, sei lá, 1.000, 2.000 de crédito, naquele momento ele tomava 100 mil já da Caixa. E por que essas coisas não são divulgadas, né?
eu vejo que o brasileiro, morando fora hoje, eu tenho a nítida impressão que o brasileiro adora falar mal do Brasil. É verdade, você tem toda a De razão. graça. Verdade. Quase ninguém o fala da coisa europeu que e funciona. o americano, eles ficam quietinhos nas mazelas dos países deles. Eles sabem Verdade. dos problemas, eles não ficam gritando no microfone, Verdade. meu país é uma porcaria. Verdade. O brasileiro tem uma mania de falar mal. Cultura, né? Se A gente aprendeu, eu acho que se a gente cresceu começasse, aprendendo isso, né? eu acho que a primeira mudança que a gente precisa no Brasil é a de mentalidade, de falar assim, eu vou parar de falar mal do meu país. Eu vou começar a olhar a parte positiva. Você viu só. que eu te dei um indicador que até você assustou, né? Dos Sim, 2% da 2%. adimplência. Se a gente pegar a classe C, B e A, É muito maior. Se pegar a classe 20, A, ainda a adimplência é 30. altíssima. né? A gente vê, você sabe disso, de todos os bancos. Não, do ouvinte, eu estou falando um número que eu não conheço, mas acho que com certeza é mais de 10. Mas todos os bancos, a gente sabe que tem uma linha lá do cliente não pagadores, cliente duvidor, aquela coisa, que é de 10, 15%. Aí que eu venho aqui e falo, então, o DIE é menor que 2%. Uau. E porque ele fala também, se ele não pagar direito, né, Bim? Esse é o cara que olha para ele, que está apoiando, que está dando crédito. Como é que ele vai pisar na bola justo com esse? Que é o único que enxerga ele. Mas você tem toda a razão com essa questão da visibilidade, né? Da falta de visibilidade de coisas tão legais e tão boas. E eu te dar um outro exemplo que eu acho que a gente pode explorar muito junto. Tem um projeto que a gente não conseguiu emplacar no Brasil por razões, nós vamos discutir também, mas razões claras, né? Que eu gosto muito e eu vi isso nos Estados Unidos. Que é o seguinte, o cara vai tomar crédito, mas eu não necessariamente tenho uma instituição financeira por trás me dando esse crédito. Uhum. Quem é que vai dar o crédito? O seu celular, o seu smartphone. Como é que eu faço isso? Eu falo, vem cá, você tem um iPhone, Bim? Eu tenho um iPhone 13. Quanto custou esse iPhone? Vamos pensar lá, vai. $1.000. Você quer $1.000? Então, vou fazer o seguinte, eu instalo um aplicativo no teu iPhone e te dou $1.000, o valor dele. Se você não pagar, eu vou te avisando 5 dias antes. Bim, daqui 5 dias tem pagamento. 4 dias. Bloqueio seu celular. Bloqueio o seu celular. A taxa de inadimplência é quase zero. Sabe por quê? Porque ninguém vive sem o celular. Ou seja, você O celular penhora o bem é a da ferramenta pessoa. de qualquer pessoa. Hoje. E ela é a ferramenta de trabalho do cara ali. Sim. Você concorda? Não, de todas as pessoas. De qualquer pessoa. O cara, o que você pode falar, a profissão Qualquer que for, ele depende daquele celular. Então a taxa de inadimplência é baixíssima. Qual é a dificuldade no Brasil? Eu conversei com essa empresa quando ela veio, eu não recordo o nome agora, mas a gente pode buscar. Achei fantástico, não tem isso no Brasil ainda. Qual é o risco? E aí, de novo, o risco do Brasil é maior. É que você ainda tem essa questão do o cara vai procurar um hacker que vai conseguir desbloquear o maldito celular. Entendi. Essa é uma questão. Então, assim, as fabricantes têm trabalhado muito, eu trabalho muito com a Samsung, né? Ela tem trabalhado muito nessa questão do bloqueio, da não permissão do bloqueio de alguma forma, de você não bloquear. O governo tem trabalhado muito com a questão do bloqueio dos e-mails. Ceará tem um projeto lindo agora. Acho que semana passada eles devolveram mais de 2.000 celulares que as pessoas que jamais imaginaram que iam conseguir recuperar. Por quê? Porque você tem um cadastro lá estadual, que você sobe a nota fiscal, o e-mail do aparelho. Se ele for roubado, você comunica na hora. Assim que essa pessoa ativar uma linha nova, quem comprou o equipamento roubado, ele vai ser chamado na polícia e dizer, você comprou um equipamento roubado, você devolve agora, para você não receber um processo de crime. Então a pessoa na hora deixa, eu não sabia, comprei do meu vizinho. Cara, os caras levaram uma semana aqui mais de 2.000 celulares. Eu tô lá e tô falando, não é. Então, assim, tem todo um sistema sendo trabalhado de combate. Então isso é bom, porque pode nos ajudar. Então você imagina falar, o cara falou, o cara paga R$10.000 num celular e aí ele tá precisando de crédito. Eu falo, mas você tem um bem de R$10.000 para entrar de garantia. E olha, não tem muita escolha. Me deixa colocar um aplicativo aí que eu te controlo. Se você não pagar, eu vou ser obrigado a bloquear. Só isso. Fantástico. Podemos trabalhar mais Vamos sim. Dri, a conversa tá boa. Show. O tempo tá curto. Sim. Mas a gente vai ter que marcar um outro bate-papo. Vamos, claro, com prazer. Cara, eu agradeço demais a sua presença. A gente tem muita coisa para conversar. E eu que agradeço. Tá vendo? Você impactou, continua impactando e querendo ainda impactar a minha vida, trazendo coisas novas. Com certeza. Eu agradeço demais a sua presença. Obrigado, viu? E sucesso para nós, né? Sucesso para nós. Para todo mundo aí. E você que está em casa, já fez a sua listagem? Quem são as pessoas que impactaram a sua vida? Faça, mande pra gente. Quem sabe a gente senta aqui para conversar com elas. Um abraço, até a próxima.